Bom dia, meus irmãos, bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria a gente poder se reunir aqui em nome do Senhor para harmonizar um pouquinho o nosso lar, harmonizar um pouquinho o nosso coração, os nossos pensamentos, né? Então, nesse momento, vamos elevando os nossos pensamentos, agradecendo pela abundância, agradecendo pela presença de Deus na nossa vida todos os dias, nos mínimos detalhes. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade da nossa existência, pela sua assistência em todos os momentos, pelos aprendizados, que mesmo às vezes sendo tão duros, nos evoluem tanto, nos melhoram tanto. Quero agradecer aqui a presença desses irmãos de luz, responsáveis por acompanhar o nosso Evangelho. Obrigada pelo carinho, obrigada pela atenção de vocês. Obrigada pela proteção que vocês fazem, envolvendo o nosso lar com amor, com carinho. E nesse momento, humildemente, convidamos você, Jesus. Convidamos você para que você entre em nosso lar e para que você entre em nossa vida. E como é doce, Jesus, estar na sua presença. Como é doce poder sentir você junto de nós. Obrigada. Pedimos que a luz desse Evangelho se estenda a todas as casas dos nossos familiares e que cada lar nesse momento seja envolvido em luz e em proteção. Que a espiritualidade amiga aqui presente possa envolver cada ente querido nosso que mora junto conosco, mas que não participa desse Evangelho junto com a gente. Mas que a luz do Evangelho faz o mesmo efeito sobre eles. E assim, agradecidos, harmonizados que estamos, nós pedimos licença para iniciar o nosso Evangelho no Lar no dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então a gente vai dar continuidade ao nosso Evangelho. Nós estamos ainda na introdução. E agora a gente vai falar um pouquinho na introdução sobre notas históricas, né? Que é importante a gente saber ao longo do Evangelho algumas linguagens utilizadas e o que elas representam, né? Então vamos lá. Para melhor compreendermos algumas passagens dos Evangelhos, é necessário conhecer o valor de algumas palavras que são frequentemente empregadas e que caracterizam os costumes e as ideias da sociedade judaica daquela época. Essas palavras, não tendo para nós o mesmo sentido, foram muitas vezes mal interpretadas e por isso mesmo geraram algumas incertezas. É tão importante que a gente entenda o contexto de antigamente para a gente entender o verdadeiro impacto de tudo aquilo que Jesus falou. E que ainda assim a gente não vai conseguir chegar nem perto de entender o impacto que foi, né? Mas é importante que a gente entenda o contexto da época. A compreensão exata de sua significação explica, além disso, o sentido verdadeiro de alguns ensinamentos de Jesus, que parecem estranhos num primeiro momento. Então vamos lá. O primeiro deles, samaritano. E a gente já conhece aquela famosa parábola do bom samaritano, né? Então, que pra gente que escuta essa parábola, o bom samaritano, tá bom, o samaritano era uma pessoa da época que as pessoas não gostavam, que não acreditavam muito, né? Mas vamos ver realmente o que eram os samaritanos, né? Após a separação das 10 tribos, Samaria passou a ser a capital do reino, que se tornou independente de Israel. Destruída e reconstruída muitas vezes,
Ela foi, sob o Império Romano, a sede política de Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, chamado o Grande, embelezou-a com suntuosos monumentos e, para agradar a Augusto, imperador romano, deu-lhe o nome de Augusta, em grego, Sebaste. Os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá, uma aversão profunda que datava da separação eternizou-se entre os 2 povos, que deixaram de lado todas as relações de amizade e convivência. Os samaritanos, para tornar a separação mais profunda e não ter de ir a Jerusalém para a celebração das festas religiosas, construíram um templo particular e adotaram algumas reformas. Eles só admitiam o Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros do Velho Testamento escritos por Moisés, contendo a lei de Moisés, e rejeitavam todos os demais livros que lhe foram anexados posteriormente. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Aos olhos dos judeus ortodoxos, eles eram heréticos e por isso mesmo desprezados, amaldiçoados e perseguidos. A rivalidade entre as 2 nações tinha, pois, como um único princípio a divergência das opiniões religiosas, embora suas crenças tivessem as mesmas origens. Eles eram os protestantes daquela época. Ainda hoje se encontram samaritanos em algumas regiões do Oriente, especialmente em Nablus e Jafá. Seguem as leis de Moisés com mais rigor que outros judeus e só celebram casamentos entre si. Então, imagina só, a gente entendendo agora um pouquinho o que realmente era o samaritano. Imagina que escândalo! Jesus falando para um doutor da lei, Jesus falando para os sacerdotes e falando para aquele povo que um samaritano foi capaz de compaixão acima de outros. Imagina, Olha, gente, Jesus é muito ousado, né? É engraçado, a gente entende humildade de um jeito muito torto, porque a gente entende humildade como submissão, humildade com fraqueza, né? E humildade não é isso. Humildade é não precisar provar nada, não precisar ter razão, não precisar se sobrepor, não precisar... A humildade é uma coisa assim tão mais profunda do que a gente pode imaginar, né? E isso não significa que não tem força. E olha, apesar de ser, e ninguém pode negar, que Jesus foi o mais humilde que já pisou nessa terra, gente. Ninguém pode negar, né? Encarnado, porque ele continua aqui. Mas encarnado, ninguém pode negar que ele foi o mais humilde. E olha a ousadia de Jesus. E tantas vezes a gente tem tanto medo de falar as coisas, né? Não, eu vou falar, os outros podem se chatear, as pessoas podem se magoar, as pessoas podem entender errado. E olha como Jesus era ousado em nos ensinar, porque tudo que Jesus fez foi com o objetivo de passar para nós as grandes verdades, tanto que já faz mais de 2000 anos que a gente está estudando tudo isso que ele falou, né? Tá vendo, tá revendo, e de repente cai uma ficha, né? E tão devagarzinho, mas olha a ousadia de Jesus. Gente, eu fico boba de ver. É incrível. E o escândalo que... Então, hoje, nós pegamos as parábolas com carinho, né? Nós escutamos essas parábolas com essa doçura. Mas, quando elas foram ditas, a gente precisa entender que algumas delas causavam choque.
choque cultural, choque de crenças, de paradigmas, criava um choque. Por isso que ele mesmo sempre falava que veja quem tem olhos para ver, ouvidos de ouvir, né? E quem tá pronto, quem tá pronto. Olha que coisa incrível, né? Jesus é incrível demais. E por isso que a gente precisa aprender a ser humilde, gente, porque a gente não sabe. E às vezes é por isso que a gente é tão orgulhoso, porque por não entender o que é humildade, a gente acaba sendo orgulhoso, egoísta, porque a gente acredita que humildade é isso, se colocar nessa posição de ser submisso, de falar amém para tudo, mesmo para as coisas que não concordam. E Jesus nunca concordou com a hipocrisia, nunca concordou com a corrupção, não corrupção de roubo, corrupção, né, desvio moral das pessoas, nunca concordou, nunca escondeu e ainda assim, olha como ele foi humilde. Então a gente precisa aprender um pouco mais sobre humildade, porque às vezes a gente continua no erro, no orgulho, no egoísmo, na vaidade, por não entender a força da humildade. Né? Que a minha mãe fala uma coisa incrível que é assim, tudo pode ser dito, tudo pode ser dito, a gente só tem que verificar se é a hora certa, né? As coisas precisam ser ditas, mas a gente só tem que ver se é a hora certa de dizer. E é isso que Jesus sempre fez. Ele sempre falou tudo que tinha que ser dito, mas ele sempre respeitou o momento certo de ser dito. Assim como nós até hoje. A gente já falou nos outros evangelhos. Deus nunca nos violentou para enfiar goela abaixo uma verdade que a gente teima e não enxergar, que a gente teima e não aplicar. Nunca. Mas ele sempre ficou ali de prontidão. Deus está de prontidão ao nosso lado. Jesus está de prontidão ao nosso lado. Ao menor sinal de que a gente abriu a porta, ele vai entrar, porque nós permitimos. Né? A gente tem que aprender muito, gente. A gente tem que aprender muita coisa. E nós, nessa história, a gente tá realmente falando as coisas que são importantes, aquelas coisas que são importantes para minha alma, aquelas coisas que são importantes no mais profundo do meu espírito. Eu tô tendo coragem de falar. O colocar limites que a gente fala não é colocar limite para o outro, é eu colocar os meus limites. Daqui eu não posso ultrapassar. Eu não posso ultrapassar esse limite porque senão eu vou me machucar. E eu não posso permitir que o outro ultrapasse esse limite, porque senão ele vai me machucar. E a gente está tendo coragem de colocar esses limites, de falar as verdades. E quantas das nossas infelicidades vêm por a gente não ter essa ousadia de Jesus, que o levou à cruz. Tudo bem que precisava ter ido porque ele podia ter impedido, mas ele precisava viver tudo aquilo que foi dito para que as pessoas acreditassem. Então ele tinha que ter ido para a cruz, né? Isso é uma coisa que a gente tem que aceitar. A gente tem que aceitar que sim, era para ele ter ido à cruz. Mas essas verdades levaram Jesus à cruz.
Mas o que a gente também entende errado? A cruz é a libertação. A cruz não é a punição. Então, quantas vezes a gente tem medo de colocar para as pessoas o mais profundo do nosso ser, que são esses limites, por medo da cruz, da nossa cruz, porque a gente associa a cruz ao sofrimento, a gente não associa a cruz à libertação. Porque Jesus venceu a carne, Jesus venceu a matéria. E é isso que ele sempre quis mostrar. E nós ainda não tivemos coragem de colocar com tanta verdade aquilo que essencialmente é importante para nós, porque a gente tem medo da cruz, porque a gente ainda tem dificuldade de vencer a matéria, a gente ainda tem dificuldade de entender o reino dos céus, né? Quantos de nós não tem esse medo? A gente permite viver em ambientes abusivos, com pessoas ainda altamente ignorantes, porque eu já falei que eu me incomoda essa palavra má, com pessoas más, porque o que a pessoa faz é mal, mas ela faz por ignorância, né? Faz por ignorância. E se comprazem muitas vezes nessa maldade, né? Isso que é o problema, se comprazem com essa maldade. Mas é a ignorância. E quantos de nós ainda não se permite viver em ambientes assim, com pessoas assim, situações assim? Quantas vezes nós não nos agredimos, não é o outro não, nós não nos agredimos porque a gente não tem coragem de colocar esse limite. Não. Jesus não falou sim para tudo? Jesus falou sim para tudo? Não. Jesus falou sim para as coisas que eram sim, mas para as coisas que eram não, o não de Jesus foi muito firme. Foi muito firme. Não. E eu falo com os meus filhos que a gente precisa aprender a falar não, mas a gente também precisa aprender a escutar não. Porque a dificuldade é via dupla. A gente tem dificuldade dos dois, de falar e de escutar. E a gente tem que aprender. E quando Deus fala não, gente, você pode ter certeza, é o não mais amoroso desse universo. Não, meu filho, porque você não faz ideia do que você está me pedindo. Isso que você está me pedindo pode ser a sua queda. E por isso que a gente tem que aprender a ouvir não também. A gente tem que aprender muito da humildade. A gente faz uma ideia muito errada de humildade. Muito errada. E não existe maneira melhor do que aprender do mais humilde que passou encarnado entre nós. Do mais humilde de todos. De todos. E eu ouvi uma coisa muito interessante do Haroldo Dutra Dias, que ele falou, Jesus não mandou ninguém para a cruz antes dele ter ido. Ele foi o primeiro. Vale a pena. Para mostrar que o reino de Deus não é desse mundo. Não é. É a nossa libertação. Eu não sei por qual dificuldade que você está passando. Eu não sei por qual angústia, agonia, medo você está passando.
mas se entrega para a sua cruz com coragem. Confia, porque ela é a sua libertação. Aprende a escutar não de Deus e se entrega. Tá bom, Deus, eu confio. Se é assim que é para ser, que seja feita a tua vontade. Mas eu vou para a cruz lutando, não lutando contra. Eu vou para a cruz me reerguendo, porque Jesus caía, mas ele levantava. Doía e ele continuava. Então a gente vai para a cruz corajoso, né? Confiantes. Lindo, né? Muito lindo. A gente precisa trabalhar um pouquinho a nossa fé, né? Porque é o que a gente falou, fé não é acreditar. Fé é saber. Eu sei. Como é que você sabe? Não sei, mas eu sei. Não sei como é que eu sei, mas eu sei. Né? Vamos então nesse momento elevar o nosso pensamento a Deus. E vamos pegar a nossa cruz na mão. Essa que a gente está vivendo nesse momento. Exatamente essa. Que veio na nossa cabeça. A mais dolorida de todas. A mais pesada de todas as cruzes. Vamos pegá-la na mão agora. E oramos a você, meu Pai. Eu confio que se o Senhor permitiu que essa cruz existisse no meu caminho, que essa dificuldade existisse no meu caminho, é porque o Senhor sabe que eu tenho condição de passar por ela. E eu sei que o Senhor está ao meu lado, em cada uma das minhas quedas, que quem me levanta é você. Eu sei, Pai. E é por isso que eu continuo levantando. Porque eu sei que ao final dessa dificuldade vai vir o grande ensinamento que você quer me dar. Vai vir o momento do nosso encontro, do nosso abraço, da minha cura. E é por essa cura ao teu lado que eu luto. Mas eu ainda sou fraca sozinha, Senhor. Somos tão fracos sozinhos. E é por isso que eu venho aqui te pedir, Pai. E é por isso que eu venho aqui te pedir, Jesus, para que vocês estejam comigo em todo esse percurso. Porque sozinho eu não vou conseguir. Mas com vocês, e para estar junto a vocês, é com alegria, Senhor, e confiança que eu me entrego a essas dificuldades que o Senhor coloca no meu caminho e que eu possa fazer o melhor de mim em cada uma delas, o melhor de mim. Porque eu sei que a dor de abrir mão do meu orgulho, a dor de abrir mão da minha razão, a dor de abrir mão da minha vaidade, a dor de abrir mão, às vezes, de um ente querido que está doente e que eu não estou permitindo que ele parta.
a dor de um desgosto, a dor de uma traição, a dor de uma violência. Todas essas dores, Senhor, que são cruzes pesadas na nossa vida. Eu sei que ao superar cada uma delas, é a minha libertação. E é por isso que com honra e com coragem, sabendo que vocês estão ao nosso lado, enfrentamos cada uma delas. Para que ao chegar na pátria espiritual, a gente possa se abraçar. E com muita alegria, saber que vencemos. Vencemos. E aí sim, é a felicidade eterna. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. E é essa confiança que nós vibramos para cada irmão, encarnado ou desencarnado, do planeta Terra ou que habita todo o universo infinito. É essa certeza, é essa consciência, não é nem a certeza, Senhor, é essa consciência de que o Senhor está no comando, que está conosco. E é isso que a gente vibra para cada coração machucado, que possa sentir o seu alívio nesse momento, Senhor, recobrando suas forças e continuando. Quero agradecer a esses irmãos de luz aqui presentes, que ao longo do nosso Evangelho correram todo o ambiente do meu lar, harmonizando, enchendo a minha casa de luz e de amor. Obrigada, meus irmãos. Obrigada à equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que vem fluidificar as águas da jarra, dos copos, as nossas águas interiores. A essa equipe de limpeza. Muito obrigada, meus irmãos. De tantos trabalhos nobres por todo o universo, vocês escolheram o nosso Evangelho como tarefa, como missão. E eu me sinto honrada. Por isso, obrigada. Que de alguma maneira eu possa continuar sendo merecedora desse auxílio de vocês, desse amparo, dessa luz. E assim, agradecidos que estamos, elevamos o nosso pensamento e as nossas vozes, glorificando ao Pai. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como já é feita no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, por favor, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, na mesma medida que perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. E assim, irmãos, agradecidos que estamos, pedimos licença para encerrar o nosso Evangelho no Lar e nos encontramos amanhã. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada.